Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro desta quarta-feira, hoje, dia 15 de agosto, dia 15 de julho de 2026. Deus abençoe a todos nós. Aniversário da minha amiga Cleane, que Deus abençoe e proteja, esposa do Silva Albuquerque. Muito bem, no evangelho de hoje, a gente encontra uma cena belíssima, né? Jesus faz uma oração belíssima, eleva os olhos ao Pai e vai revelar um grande mistério da vida espiritual que a gente não pode esquecer. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Claro que esta palavra de Jesus não quer dizer que Deus rejeita a inteligência, né, dos homens que estudaram, que têm grande conhecimento. Mas a gente entende aqui que os pequeninos, são aqueles que têm um coração humilde. Às vezes uma pessoa estudou muito, fez mestrado, doutorado em tanta coisa, mas o coração, estou dando exemplo, né? Está fechado. Uma pessoa simples que não estudou, nem sabe nem ler nem escrever, pode compreender as coisas de Deus muito mais do que muitos sábios que nós temos por aí, inclusive na nossa Igreja Católica. Quantos teólogos tem na nossa Igreja Católica que são hereges? Pedro, sim, hereges de mãos cheias. Eu falei a semana passada, né? Ou foi essa semana, já não me lembro mais, na catequese daquela teóloga italiana que nega o pecado original e diz que lá no Jardim do Éden não teve Satanás, né, não houve pecado original. Então, é uma coisa muito grave. Então, aí, a gente lendo um evangelho como esse de hoje, a gente começa a entender que só corações mansos e humildes, pequenos, sem conhecimento, muitas vezes são capazes de compreender melhor os mistérios de Deus, aquilo que Jesus está revelando. Então, meus irmãos, pelo evangelho que estamos diante dele e que acabamos de ouvir, eu penso que o que Deus condena mesmo, né, é a soberba intelectual, aquela pessoa que acha que pode tudo, né, por causa do seu grau de conhecimento, aquela atitude de quem acredita que pode compreender tudo sem precisar de Deus. Ah, eu estudei, eu fiz cursos lá no exterior e etc. Então se acha grande. Eu não estou dizendo que não seja importante o estudo, o conhecimento, mas eu estou te dizendo que um coração aberto compreende melhor do que 5, 10 anos sentado em uma universidade, em uma faculdade. Isso aí eu tenho que te dizer. Portanto, o que Jesus fala aqui acerca dos pequeninos, né, que ele está revelando aqui no Evangelho, são aquelas pessoas que possuem um coração capaz de ouvir, acolher e testemunhar a palavra de Deus. Esses pequeninos, sem dúvida, são aquelas pessoas que sabem das suas limitações, mas sabem também confiar em Deus. Sabe se deixar conduzir pelas mãos do Senhor. Então, meus irmãos, como Nossa Senhora ensina, né? A humildade vai abrir a porta da graça. Agora, o orgulho fecha a porta. A gente vive nesse tempo de confusão, falta de fé. A gente vive num tempo em que muitos acreditam
mais na ciência, na tecnologia, né, do que no próprio Deus. É triste, meus irmãos. E a gente vê que a ciência, a tecnologia, opinião pessoal, em muitos casos aí está tomando o lugar de Deus. Tem gente que pensa, eu sou católico, mas tem católico pensando aí, né, que a verdade pode ser reinventada conforme o desejo humano para se, como é que Nossa Senhora diz? Para se adequar ao mundo. Então, meu irmão, Deus não vai se adequar ao mundo, não. O mundo é que tem que se curvar para Deus, não é Deus ao mundo. Isso a nossa igreja tem que entender e colocar em prática, viu? Então, Jesus está nos ensinando exatamente o contrário do que o mundo quer. Ou seja, que as coisas grandiosas, espirituais do reino de Deus, né, não são conquistadas pela arrogância, mas conquistadas pela fé, acolhidas no coração de quem é manso e humilde, desses pequeninos que Jesus está falando. Uma pessoa que se enquadra nesses pequeninos que Jesus diz é um privilegiado. Mas eu posso te dizer também que há muitos homens sábios, pessoas que estudaram e que se enquadram perfeitamente nesses pequeninos. Pois é, sabe por quê? Porque eles colocam sua confiança em Deus e agradecem por terem a oportunidade, terem tido, né, a oportunidade de ter estudado, de ter aprendido, mas eles não vão na arrogância, mas eles vão pela fé. Eles reconhecem, né, o infinito de Deus e a sua limitação. É assim, meus irmãos, que a gente precisa fazer. Saber que Deus é todo-poderoso, infinito no seu poder, mas nós somos limitados. Deus não, nós sim. Jesus vai dizer aqui, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Aí tem uma coisa interessante aqui, meu irmão. Porque aqui Jesus está falando de algo belíssimo, né? Nesta revelação sobre a sua própria identidade. Jesus está declarando que há uma íntima união entre ele e o Pai. Ou seja, Jesus não é apenas um profeta ou um mestre extraordinário. Ele é o Filho eterno de Deus, é ao mesmo tempo Deus, o único que conhece plenamente o Pai e que vem revelar o seu rosto à humanidade. Senhor, lembra do discípulo? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus voltou para eles, mas Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Eu e o Pai somos um. Pronto, está resolvida a questão. Então Jesus vem a este mundo, este verbo eterno de Deus, porque a palavra de Deus diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E o verbo se fez carne no ventre de Maria Santíssima, a nossa mãe corredentora, ela que cooperou com seu sim para a obra da redenção, da salvação da humanidade. Então, meus irmãos, ninguém pode chegar verdadeiramente a Deus ignorando Jesus Cristo, ignorando Nossa Senhora, deixando Nossa Senhora de lado para agradar o mundo. Porque toda a revelação divina passa por Jesus. E não podemos esquecer que toda a graça passa pelas mãos de Maria. Então, quem quer conhecer o coração do Pai, precisa olhar para o Filho, precisa olhar para a Mãe Santíssima, que deu o Filho para nós. Então, esse Evangelho nos leva, com certeza, a um exame de consciência. Entende? Um exame de consciência. Pensar. Que tipo de fé a gente tem? Que tipo de coração nós temos? Será que a gente se enquadra nesses pequeninos que Jesus está falando? Será que nós estamos nos aproximando de Deus, né? Com humildade ou com aquela arrogância de quem conhece muito e tudo mais, né? Sabe, o ser humano, o diabo pita e borda em cima da gente, né? Nós precisamos, meu irmão, nós precisamos escutar o Evangelho, estar disposto a obedecer. Não é apenas em dizer, eu sou católico, né? Não basta ser católico, não. Não é para a gente procurar em Jesus somente aquilo que confirma a sua opinião, não, meu irmão.
A gente tem que deixar a nossa opinião de lado e dizer, eu quero a vontade de Deus. Nossa Senhora diz, abri vossos corações e escutai a voz do Senhor. Escutai o querer de Deus para vossas vidas. Então a gente quer, muitas vezes, né, que Deus se adapte aos nossos pensamentos. Aí, meu irmão, a gente se arrebenta espiritualmente. Porque somos nós que temos que nos curvar diante de Deus, nos converter, né, diante de Deus e fazer a sua vontade. Não é Deus que tem que mudar por causa da gente, não. É a gente que tem que mudar por causa do amor de Deus. Olha, e muitos santos compreenderam isso de uma forma extraordinária. Eu poderia citar aqui vários santos, não vou citar nenhum, mas a gente sabe que os santos fizeram assim, né? Quanto mais cresceram na sabedoria, mais humildes se tornaram. Então, vários santos da Igreja Católica se tornaram mestres, doutor da Igreja. Poderiam sim, vai descer, não. Primeiro descobriu Deus, eles não. O nosso conhecimento aqui é limitado, o de Deus é infinito. Pronto. É claro que eu poderia citar vários santos, não queria citar nenhum, mas coça a língua aqui para a gente lembrar de São Tomás de Aquino, que a Igreja o considera como um dos maiores teólogos da história. Ele dizia uma frase sobre a ciência. Acho que ele dizia que a ciência era pequena, assim. A ciência era muito pequena diante da grandeza de Deus. Acho que é exatamente isso que ele falava, né? Então, vamos procurar abrir o coração. Jesus está nos convidando, a mim e a você, a sermos pequenos diante de Deus. Não é pequenos na fé, não, viu? Pequenos na humildade. Não é ser fraco na esperança e na fé, mas a gente ser grande, confiando em Deus, como filhos que acreditam no Pai. Quando a gente reconhecer que a gente precisa da graça, Deus começa a realizar na nossa vida aquilo que jamais a gente conseguiu com as nossas próprias forças, com o nosso próprio querer. Busquemos Deus. Nossa Senhora diz, voltai-vos ao meu filho Jesus. A vitória é certa para quem está do lado de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão e minha irmã, que Nossa Senhora lhe proteja. Se você quer se tornar um apoiador da nossa missão, aí na tela tem a forma de você ajudar. Lembrar os irmãos que no próximo domingo, deixa eu botar aqui rapidinho na tela, nós vamos estar lá em Goiânia, às 5h30 da tarde. Se você é de Goiânia, de Brasília e quiser participar, aí tem os contatos, ou o contato Sidnês. Fica com Deus, Nossa Senhora. A gente se encontra daqui a pouco, se Deus quiser. Um santo e abençoado dia para todos nós.